Filmes parecem ultrapassar a marca de bilhões de dólares o tempo todo, mas o dinheiro vale muito menos do que costumava valer há algumas décadas. Ao refazer essas contas, ajustando a inflação, a lista dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos muda bastante. Em 10º lugar, Star Wars: O Despertar da Força, 2015. A sequência da saga Star Wars, realizada por J.J. Abrams, acabou conseguindo derrubar alguns heróis como o Homem de Ferro, a equipe dos Vingadores e até mesmo Harry Potter na lista dos 10 maiores bilheterias de todos os tempos. A arrecadação global é de 2,3 bilhões de dólares, aproximadamente 6,80 bilhões de reais. Em 9º lugar, Tubarão, 1975. Você não deve estar surpreso ao saber que até hoje o clássico assustador de Steven Spielberg é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. A arrecadação global é de 2,21 bilhões de dólares, aproximadamente 7,6 bilhões de reais. Em 8º lugar, Doutor Zhivago, 1965. Os soviéticos não eram grandes fãs do épico russo filmado na Espanha por um britânico estrelado por um egípcio, mas perder a influente bilheteria da URSS não prejudicou muito os resultados finais de bilheteria do filme estrelado por Omar Sharif, Julie Christie e Geraldine Chaplin. A arrecadação global é de 2,26 bilhões de dólares, aproximadamente 7,22 bilhões de reais. Em 7º lugar, Os 10 Mandamentos, 1956. Foi a vez do ator russo Yul Brynner interpretar um egípcio. Seja qual for a estranha mudança de nacionalidade que estava acontecendo na metade do século passado em Hollywood, deu muito certo para o último filme de Cecil B. DeMille. A arrecadação global foi de 2,39 bilhões de dólares, aproximadamente 7,63 bilhões de reais. Em 6º lugar, E.T. o Extraterrestre, 1972. De tubarões terríveis a alienígenas fofos e talvez um pouco aterrorizantes. Não há como negar que Spielberg sabe como fazer um filme bem sucedido. A arrecadação global é de 2,52 bilhões de dólares, aproximadamente 8,5 bilhões de reais. Em 5º lugar, A Noviça Rebelde, 1965. O clássico de Julie Andrews e Christopher Plummer ganhou ao todo 5 estatuetas do Oscar e não foi à toa, um dos filmes mais aclamados pela crítica até hoje. A arrecadação global foi de 2,58 bilhões de dólares, aproximadamente 8,24 bilhões de reais. Em 4º lugar, Titanic, 1997. James Cameron afundou 200 milhões de dólares no Titanic, tornando o filme mais caro já feito na época. Mas valeu a pena, pois bateu o recorde com 11 Oscars, empatando com Ben-Hur e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e ainda ganhou um lugar nessa lista. A arrecadação global foi de 2,74 bilhões de dólares, aproximadamente 8,5 bilhões de reais. Em 3º lugar, Star Wars: Uma Nova Esperança, 1977. A Disney está arrebentando com seus novos filmes da saga Star Wars, mas eles provavelmente nunca vão igualar os números aos da aventura original, de George Lucas, em uma galáxia muito, muito distante. A arrecadação global foi de 3,8 bilhões de dólares, aproximadamente 9,84 bilhões de reais. Em 2º lugar, Avatar, 2009. As sequências podem levar milhares de anos para chegar aos cinemas, mas isso não diminui o impacto absoluto que as Criaturas Azuis de James Cameron tiveram nos cinéfilos em 2009. A arrecadação global foi de 3,30 bilhões de dólares, aproximadamente 10,54 bilhões de reais. Em 1º lugar, E o Vento Levou, 1939. Nunca subestime o poder de um romance de 4 horas de duração. Clark Gable e Vivien Leigh se tornaram os queridinhos de Hollywood no final dos anos 1939, por conta do longo de Victor Fleming. A arrecadação global foi de 3,75 bilhões de dólares, aproximadamente 11,98 bilhões de reais.